Boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do CEPMM. Antes da gente começar, vamos rezar juntos, pedir para que Deus abençoe, para que Deus ilumine, esteja presente na vida de todos nós. Que qualquer sentimento, qualquer pensamento seja equilibrado nesse momento, para que juntos, com essa espiritualidade do bem, possamos conversar, possamos buscar entender o objetivo de mais uma live, de mais um momento importante para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, como toda live que eu faço, eu sempre gosto de reforçar o quanto é importante esse momento para nós, né? Mesmo à distância, a gente sempre está aqui conversando e trazendo alguns temas que são importantes a nível mediúnico, a nível de vida, porque dentro da nossa casa a nossa intenção não é separar a vida mediúnica da nossa vida pessoal e do que acontece fora do centro. E ultimamente a gente vem falando muito sobre a mediunidade. Eu sempre que esse tema vem sendo comentado por nós aqui, eu sempre tento buscar uma forma de trazer os meus pensamentos diante desses temas e do que a gente vem falando. Então esse mês, né, esse último ciclo de lives aí que sempre começa com a madrinha, a gente está falando da mediunidade ela falou com a mente, né, com o poder da mente. Na semana passada o Rafa falou sobre o poder da palavra e hoje eu vou falar sobre o poder de ouvir. São temas relacionados e que tentam trazer um pouco da nossa capacidade humana que nós temos de nos sensibilizarmos, de sentirmos o outro e a nós mesmos. Mas o que isso impacta, né, a nível mediúnico? O poder da mente, a madrinha falou sobre o que a gente alimenta e principalmente de como a gente pensa sobre as coisas, sobre a vida e o quanto a gente às vezes é displicente na capacidade de alimentar certos pensamentos. Assim como a palavra, né, aquilo que a gente fala, existe uma responsabilidade no que é falado, não só a nível mediúnico, mas nas nossas relações. E eu sempre gosto de reforçar algo que eu acredito muito, que nós não vivemos sozinhos. Nós viemos nesse planeta, né, nessa reencarnação e em outras, para conviver, para sentir o outro, para entender, porque só através dessa convivência que a gente consegue crescer. E o principal objetivo de vida, quando eu penso em reencarnação, é única e exclusiva a minha evolução como espírito. O meu espírito precisa sair um pouco da ignorância e começar a traçar caminhos de aprendizado diante dos meus sentimentos e daquilo que eu alimento ou que eu entendi e distorci durante as minhas outras vidas e nesta vida. O processo mediúnico, como a gente sempre vem comentando, ele é um processo importante para esse autoaprendizado, para esse autoconhecimento, e ele desperta em nós várias formas de enxergar a vida. Não é simplesmente eu começar a desenvolver a minha mediunidade, seja ela qual for, de incorporação, ou de sensibilidade, ou de intuição, ou de desdobramento, seja qualquer tipo de mediunidade, sem antes perceber quais são as minhas condições humanas, né? Quais são as ferramentas humanas que eu tenho para que essa mediunidade ela seja não só fortalecida, mas tenha um propósito naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando. Se eu começo a desenvolver, se eu começo e tomo a decisão de ser um médium que vai estudar, que vai, né, entender como é que as coisas funcionam, escolho a casa que eu vou trabalhar, né, a gente não pode simplesmente achar que eu vou chegar e eu preciso ser um médium,
médium que vai exercer a mediunidade simplesmente para ajudar o outro. Ah, não, eu estou exercendo minha mediunidade por caridade, nossa, já estou fazendo bem. E aí, quando a gente começa esse processo, a gente percebe que vai muito além. Eu venho comentando em outras lives sobre isso, o quanto a mediunidade tira a gente da zona de conforto. E quando eu parei para pensar e estudar um pouquinho sobre o poder de ouvir, né, o ouvir é a audição, né, aquilo que a gente escuta, aquilo que faz barulho, aquilo que faz som, emite som. E a gente tem a capacidade de absorver isso. Mas eu acredito que dentro da mediunidade, o saber ouvir, né, é a capacidade de escutar. E escutar é escutar aquilo que está sendo dito. Não no sentido só do som que eu absorvo, mas no sentido daquilo que tem a intenção no que está sendo dito. E principalmente no processo sensitivo, no processo de leitura de energia da outra pessoa, no processo de incorporação. A primeira coisa que vem na minha cabeça, e eu estava comentando com o Guto agora mesmo, é que a minha maior dificuldade no primeiro momento, eu sempre gosto, tá, gente, de falar das minhas experiências, que fica mais fácil, eu acho, de compartilhar com vocês, porque as pessoas, elas colocam muito romantismo na mediunidade. E quando a gente começa a exercer, a gente percebe a nossa humanidade. Eu tinha muita dificuldade no começo de entender o que era escutar aquilo que o guia que trabalha comigo estava passando. Eu achava que não iria vir o pensamento, ele iria só falar e eu não iria conseguir nem absorver o que estava sendo dito. Mas não, comigo acontece de uma maneira onde eu consigo sentir e escutar. E é engraçado que não é um escutar com o ouvido, é um escutar na cabeça. Assim como a gente tem pensamentos, eu escuto os meus pensamentos. É a mesma coisa, né? E aí é preciso um trabalho muito de doutrina, de persistência, para que a gente consiga começar a separar o que é a intuição, o que é aquele momento da incorporação, né? O que é a leitura do que a espiritualidade está querendo dizer naquele momento. E aí eu percebi que quando eu estava muito distraída, ou eu estava com várias questões emocionais, e eu chegava no centro para poder trabalhar, eu às vezes não conseguia separar as minhas emoções. E esse é um processo muito complexo. É um equilíbrio emocional muito grande. Na hora que senta alguém na frente, na sua frente, você incorporado, por exemplo, que é o meu caso, o que acontece, às vezes eu me deparava com pensamentos muito voltados à minha vida pessoal, daquilo que tinha acontecido no meu dia ou que estava acontecendo na minha vida, e a dificuldade de prestar atenção no outro, de escutar realmente o que estava sendo dito, às vezes me distanciava do propósito mediúnico, porque o propósito mediúnico ele está muito vinculado àquilo que você pode oferecer de ajuda para outra pessoa. Mas é muito importante separar que tipo de ajuda que a pessoa realmente precisa. Porque às vezes a pessoa vai sentar e ela vai falar, eu vim aqui em busca de um emprego. Ou eu vim aqui em busca de tirar esse sentimento ruim que eu tô. Eu vim aqui em busca de resolver o meu relacionamento. Eu vim aqui em busca de resolver a minha questão familiar. E as coisas não são tão simples. E às vezes nós, seres humanos, assim como eu sento com os guias e vou conversar, eu vou colocar para fora aquilo que eu quero naquele momento, que eu julgo que é importante para mim. E o saber escutar, o saber ouvir, ele está vinculado à intenção. E o Rafa falou sobre isso também na semana passada, né? Que quando a gente fala alguma coisa, existe uma intenção por trás. E a gente precisa prestar muita atenção em qual está sendo a minha intenção no que eu falo. Então, primeiro eu quero começar falando dessa situação que é a nossa dificuldade de saber escutar. E não do que eu estou dizendo, as outras pessoas não sabem escutar. Vamos pensar em nós primeiro. Você sabe escutar? Você sabe ouvir? Pensa quando você senta para conversar com alguém ou alguém te chama para conversar. Você consegue prestar atenção, seja 5, 10 minutos no que aquela pessoa está dizendo, sem querer trazer os seus sentimentos, sem querer colocar as suas vontades ou as suas intenções na frente? Isso, deixando a mediunidade um pouquinho de lado,
prestar atenção, ter empatia com o outro, e a gente já falou sobre empatia aqui também, é começar a entender por que aquela pessoa está trazendo aquilo, por que ela procurou você para conversar, por que ela está te dizendo aquilo. Seja de uma forma através de um pedido de ajuda, ou seja num desabafo, ou seja até no momento de raiva que aquela pessoa quer falar alguma coisa para você. E a atenção no saber ouvir, ela está exatamente em olhar para a pessoa e tentar entender o que ela está trazendo de sentimento. Naquilo que... Porque várias pessoas têm um poder de persuasão, por exemplo, muito grande. E dependendo da forma como que ela expõe as situações, obviamente direciona para um caminho onde, se não tiver atenção, você acha que aquela pessoa está precisando da ajuda exatamente daquela forma. E aí você acaba falando sim para tudo, você acaba fazendo tudo que aquela pessoa quer, você acaba dizendo para ela que ela está certa, porque ela consegue te convencer daquilo. E no processo, voltando para o processo mediúnico, é exatamente isso que traz de ensinamento. O quanto eu consigo prestar atenção no que a pessoa está dizendo, entender a intenção dela e escutar o meu guia. Escutar aquele que está trabalhando comigo ou aquela espiritualidade que está próxima de mim, passando uma intuição, uma proteção, está passando alguma mensagem. Porque nesse momento a espiritualidade ajuda muito. Ela consegue mostrar, às vezes de forma energética, você consegue escutar a energia da pessoa. É louco eu falar isso, né? Mas algumas pessoas talvez aqui dentro vão conseguir entender o que eu estou dizendo. Mas você consegue escutar a vibração, você consegue, sabe, igual música, quando a gente escuta uma música agitada, quando a gente escuta uma música mais calma e o nosso sentimento consegue vibrar na mesma sintonia da música, a energia da pessoa é a mesma coisa. A gente consegue escutar que aquilo tá barulhento, que aquilo tá tenso, que aquilo tá esquisito. E mesmo que a pessoa converse de uma maneira muito branda e que ela consiga transparecer aquilo como se estivesse muito tranquilo. Então, saber escutar no processo mediúnico, e aí eu tô trazendo muito pro que eu pratico mais, que é a incorporação, e não estou dizendo, gente, que isso não acontece em outros casos. Eu vou citar aqui algumas coisas que já aconteceram comigo também. Mas nesse processo de incorporação, se eu não tiver 100% ali, presente, sabe, entregue para aquele momento e falar, tá, essas questões minhas depois eu resolvo, depois eu tento entender, eu guardo ali num cantinho dentro de mim para prestar atenção na outra pessoa, eu acabo vinculando os meus sentimentos. Por exemplo, num passado muito distante, que eu já tenho 12 anos e meio, quase 13 anos de centro, quando eu comecei a desenvolver, já aconteceram situações onde eu colocava o meu sentimento na frente, falava, não, mas isso aqui que às vezes eu tô, que o guia está querendo passar, o que eu estou escutando, não é o que precisa, ou não é o que a pessoa precisa, e às vezes eu não deixava as coisas acontecerem. E eu às vezes não estava nem prestando atenção no que a pessoa estava dizendo, eu só achava que o que ela falou era verdade, ponto. Né? Como que a gente sabe que alguém está mentindo, por exemplo? Como que a gente sabe a intenção da pessoa? Como que a gente sabe? Eu acabei de ver essa pessoa pela primeira vez na minha vida. Eu não sei como que ela é, eu não sei como que ela age, eu não sei o que ela faz, eu não sei. E às vezes a gente bater o olho e prestar atenção na energia que está em volta e no que ela está falando é um processo de trabalho muito intenso. E eu não tinha parado para pensar o quanto a gente não consegue avaliar a evolução que a gente tem nesse processo. A mediunidade me ajudou muito, a minha cabeça funcionava assim, ó, muito agitada, 24 horas por dia, pensando, e sempre querendo uma solução e sempre querendo trazer algo que fosse importante, falar algo bonito para a pessoa e que trouxesse... E às vezes era só o silêncio. O silêncio porque a pessoa só queria ser escutada. Às vezes ela não é escutada dentro de casa, às vezes ela não é escutada pelos amigos, às vezes ela não é escutada dentro do seu relacionamento, às vezes ela não é escutada dentro do trabalho, porque ela tem dificuldade de se expressar. E quando você escuta, você trabalha esse poder, automaticamente a energia fica mais clara. A voz da espiritualidade fica mais clara na sua cabeça. Você consegue se vincular àquela pessoa por um momento.
Você consegue, não é só o vínculo, mas você consegue sentir a pessoa naquele momento. E esse sentir, ele é muito importante. Então, é um processo que primeiro vem a atenção que você precisa ter, depois a percepção do que está acontecendo, depois a intenção, e aí sim você traz o sentimento. Por que eu estou falando nessa ordem? A atenção, a percepção, a intenção e depois o sentimento. Não tem como, aí é uma opinião minha, se alguém aqui discordar pode trazer também. Mas não tem como eu tentar ajudar, ou tentar orientar, ou tentar deixar a espiritualidade falar, se eu não me permitir sentir o que está acontecendo naquele momento. E eu só consigo fazer isso às vezes quando eu escuto. E até quando eu escuto o silêncio. Já aconteceram várias vezes que pessoas sentam e conseguem falar, conseguem colocar tudo para fora, conseguem explicar, conseguem trazer todo o contexto de forma muito clara do que está acontecendo. Assim como tem pessoas que sentam e não conseguem. Não conseguem expor, não conseguem sentir, não conseguem verbalizar o que está acontecendo. E escutar o silêncio do outro com muito respeito é um processo difícil também. Porque às vezes você não sabe o que está se passando. Isso aconteceu com a Simone, comigo. Quando você começou a conversar com a Catarina, a Simone é mais calma, mais caladinha. E quando ela vinha, às vezes eu ficava, gente, mas e aí, como é que eu vou ajudar? Como é que vai fazer? E a própria espiritualidade falava, deixa, devagarzinho a gente vai construindo o processo e vai trazendo o que precisa. Neste momento, é isso que precisa ser dito, é isso que precisa ser escutado. E respeita o tempo das coisas, né? Então, saber ouvir o outro dentro do processo mediúnico é muito importante. Ainda falando sobre saber ouvir o outro, o quanto eu aprendi isso aqui dentro da casa me ajudou muito a trabalhar, por exemplo, no meu trabalho. Às vezes as pessoas que eu tinha muita dificuldade de relacionamento mesmo, não tinha paciência, às vezes a pessoa falava demais, às vezes eu sempre brinco aqui, às vezes era feliz demais e aquilo, meu Deus, ninguém é feliz todos os dias desse jeito, né? E eu tinha um pouco de dificuldade de me aproximar das pessoas. E aí quando eu comecei a falar, tá, mas deixa eu escutar, o que essa pessoa está querendo falar? O que ela está querendo falar? Qual que é a intenção? O que está acontecendo na vida dela por trás dessa capa e do que ela está demonstrando? Porque a gente cria um escudo, né? E aí eu comecei a perceber que eu podia me vincular e olhar para as pessoas de forma diferente, só sabendo ouvir. Às vezes não tinha nada para falar, às vezes eu não conseguia ajudar, mas só de escutar, eu estava ali escutando. A mesma coisa aconteceu em relacionamento, a mesma coisa aconteceu com família, a mesma coisa aconteceu com amigos. E não significa que eu sei fazer isso com muita facilidade hoje, porque eu sou uma pessoa agitada e às vezes eu com os meus pensamentos eu não consigo prestar atenção no outro, a nível de escuta mesmo, tenho dificuldades. Só que na observação isso vem se tornando um pouco mais claro de como acalmar os meus pensamentos e os meus sentimentos para conseguir escutar o outro. Eu acho que tem duas vertentes aí do saber ouvir. O vaidoso, o melindroso, o arrogante, o mentiroso, ele nunca vai saber ouvir. Não é interessante para ele, porque vai de encontro com a explosão do seu ego. Então, por mais que você queira repassar de uma forma que possa auxiliar, ele vai ter muita dificuldade. Primeiro, que o que vai ser dito ele vai entender como uma agressão, como uma não compreensão, como um não entendimento. Ele vai se sentir agredido. Ele não vai se sentir avaliado. Ele vai se sentir rejeitado. Então, por isso que desde o começo a gente tem batido nessa tecla que nós temos que trabalhar com essas questões para a gente conseguir falar e para a gente conseguir ouvir. Saber ouvir é uma arte, porque às vezes você escuta todo o problema da pessoa, entendeu? Mas por trás de você escutar, a gente carrega todo um julgamento. E esse julgamento ele acaba sendo pesado e aí você sai do campo da observação para o campo do julgamento.
Às vezes você está no campo somente da observação, mas quem não sabe ouvir está entendendo como um campo de julgamento. Entendeu? Então, quando você, igual você está falando, você está contando todas as suas experiências, a sua vivência, o que é mais frustrante, que às vezes você não tinha aquela intenção de como a pessoa interpretou e ela te julgou naquele momento dentro daquilo que você falou, ela também não procurou entender qual que era a sua intenção e a gente tem que estar preparado para isso. Tem. Entendeu? Porque na maioria das vezes, você vai saber ouvir, você está ali interpretando, às vezes você sabe falar, mas a outra pessoa que está ouvindo não sabe falar, não sabe ouvir. Então você tem que saber lidar com isso, porque aí o julgamento sai de você e passa para o outro que está te ouvindo. Então, se você tem um problema, aí você fala sobre o problema, eu te escuto uma, te escuto duas, te escuto três, te escuto quatro, mas vai chegar uma hora que eu tenho que pôr um freio nisso. Entendeu? Se eu gosto dessa pessoa, de alguma maneira eu tenho que fazer ela refletir. É nesse momento que você vai ser julgado. Porque ela não vai te entender. É um risco, né? É um risco. Ela não vai te entender, ela vai falar que você não está olhando o sentimento dela, que você não está vendo ela, que você não está percebendo ela. Mas aí entra o que você falou. A sua intenção jamais foi aquilo. E aí tem que ficar com o coração em paz. A senhora falou sobre, eu ainda estou olhando com o olhar do nosso, eu vou falar do outro, escutando, que eu ia chegar nesse ponto, eu achei interessante o que a senhora falou. Mas ainda falando sobre nós, né, essa situação do que falar depois, já aconteceu, gente. Eu sempre repito coisas que aconteceram, porque todo mundo acha que vai ser, nossa, mil maravilhas, eu vou começar a incorporar e as coisas vão dar tudo certo. Às vezes eu trabalhando com os guias, eles disseram a pessoa saiu daqui falando, o guia falou B. Ele falou B, falou B, falou B, e falou pra eu fazer isso. Distorceu completamente a situação, escutou o que ela transformou a escuta dela no que ela queria. E isso, né, já aconteceram situações, aí a pessoa voltou e falou, porque o guia tal me falou isso. A madrinha senta, conversa, escuta, percebe que tem alguma coisa errada, fala, não tá batendo, senta para conversar de novo e tentar explicar para aquela pessoa. Então, é um risco. A partir do momento que, aqui no centro, como um processo mediúnico, a gente leva para fora, quando eu sento para conversar com alguém, dependendo da situação que a pessoa está trazendo, né, ela está buscando que alguém apoie a ideia dela. E quando a gente faz isso única e exclusivamente sem avaliar o peso que tem de entregar um apoio e às vezes aquilo não vai ajudar a pessoa, a gente se torna responsável. Eu não estou prestando atenção no que a pessoa está dizendo, simplesmente eu estou cansado, nossa, chega, a pessoa já anda me falando tanto sobre isso, eu não vou ficar repetindo, não. Mas a gente precisa ter coragem, às vezes, para dizer não concordo, eu estou vendo que a sua intenção é essa, eu não quero compactuar com isso me incomoda. É um ato de muita coragem. E isso, voltando para o que a madrinha falou, a questão do julgamento, eu já fiz muito isso. Nossa, mas não é possível que a pessoa não consegue sentar e falar. Eu tenho facilidade para falar as coisas. Hoje eu aprendi a falar de forma diferente, mas eu tenho facilidade para falar. E às vezes a pessoa fala, não vou falar isso para outra pessoa. Gente, mas que custa chegar lá e falar? Não custa nada. E era como se fosse uma obrigação, é tão simples. É simples para mim, mas não para o outro. Então saber escutar também é saber olhar o que está por trás, é saber prestar atenção nessa intenção. Agora voltando, virando um pouquinho, né, o olhar, isso que a madrinha trouxe, de como o outro reage. De que tipo de sentimento que a gente carrega, e aí nós também já fizemos isso, né? Mas trazendo o ser humano, aquele que é vaidoso, aquele que é melindroso, aquele que carrega o ego, ele não vai te escutar, ele não quer te escutar, ele não pode te escutar, porque o escudo que ele criou de autodefesa para manter naquele lugar onde ele não é magoado, onde ele não é chateado, onde ele não vai sofrer, onde ele não perde o controle, ele não vai te escutar. E se essa pessoa não te escuta, ela escuta só o que ela quer, de alguma forma ela não está pronta para te entender. E aceitar isso, gostando da pessoa, é muito difícil. É muito difícil porque você tem
sentimento, às vezes você quer que a outra pessoa te entenda, você fala de formas variadas, de formas completamente diferentes, e a pessoa não consegue entender, ela volta no mesmo ponto, ela age da mesma forma, ela te coloca como uma pessoa que não sabe falar, não sabe o que quer e ignora por completo aquilo que está sendo dito. Essa pessoa não está pronta. Ela não está pronta, às vezes, para te entender. E tudo bem. Cabe a você também, que está prestando atenção no que a outra pessoa está dizendo, que ela está recusando não te escutar, o respeito. Aceitar isso, que a outra pessoa não está pronta. Ah, Andressa, mas é por vaidade. Nossa, é por ego. Gente, ninguém é perfeito. Nós estamos aqui se relacionando, todo mundo para aprender, um vai ser mais, outro menos, em situações diferentes. E aí entra o julgamento. Olha lá, tá fazendo isso porque é um egoísta. Fazendo isso, olha lá, mega vaidoso, não quer saber do que as pessoas falam, tudo pra ele que ele fala tá certo, e ele é o correto da situação, ele conhece tudo, ele não escuta ninguém. A gente tenta, não vou deixar de dar minha opinião, mas eu também preciso escolher até que ponto que eu vou bater de frente com isso, até que ponto que eu quero que a outra pessoa me escute. Né? Então, acho que são oportunidades. E eu com o tempo percebi que a gente precisa saber o tempo também. Né? Eu vou escutando e prestando atenção no que a pessoa está querendo dizer e sabendo o momento certo de falar as coisas. Porque eu já passei por situações que eu falava, eu quero falar agora, eu quero que a pessoa me escuta agora, eu quero falar e dizer tudo que eu estou sentindo neste momento. Mas existe, às vezes, um momento mais tranquilo que a pessoa vai estar melhor, que ela vai estar pronta para escutar. Olha, escutar o momento do outro, é louco pensar isso, né? Que a gente tem essa capacidade, mas a gente não trabalha com ela. Eu fico pensando no que você está falando, que eu sou o tipo de pessoa bem com um ímpeto de falar, principalmente quando algo me incomoda também. E eu tive muitas experiências de perceber que a outra pessoa não queria ouvir. Não vou nem falar que não estava pronta, não querer mesmo. Tinha todo o arcabouço, mas não quer, não faz questão. E aí eu comecei a me questionar, quando vinha essa vontade, também de por que eu queria falar. E aí eu comecei a tentar me ouvir nessa, em vez de tentar só perceber o do outro, se o outro está afim, se a hora está propícia, mas de entender também por que eu tenho tanta necessidade de falar aquilo. Por que eu preciso, de alguma forma, trazer. Que acho que é um pouco do que você falou de escolher. O quanto que isso é importante. Eu acho que esse processo de ouvir também funciona muito de me ouvir. O que realmente está me motivando? É o meu ego? É a minha vaidade, é a minha vontade de provar que eu estou certo? Isso vai me trazer de bom. Acho que isso me ajudou a evitar assim, umas fadigas boas nesse processo. Você me trouxe o pensamento que eu lembrei assim. Às vezes alguns consulentes vêm e repetem a mesma coisa sempre. Fala, gente, mas está sendo dito sempre. Eu estou falando sempre. Ou num relacionamento, por exemplo, eu estou falando a mesma coisa sempre, a outra pessoa não está entendendo. O que eu faço? Né? Pode falar. O que eu faço? Como que eu presto atenção? Aí entra um outro assunto que eu quero falar sobre isso. Pode falar primeiro, Adri? Pode falar? Que é se escutar. Eu fiquei pensando muito, falei, nossa, a gente vai falar sobre ouvir, né, escutar o outro, e a gente sempre fica falando do outro, a gente sempre terceiriza, né, a situação, a responsabilidade. Mas eu me escuto. Eu escuto o tom de voz que eu falo. Eu, por exemplo, tenho dificuldade. Eu já sou alta. Minha voz não é fina. Eu já falo alto. Dependendo da forma como... Na minha cabeça eu tô falando assim... Oi, tudo bem? Fala, não. E na verdade eu tô tipo... Sabe? Atropelando o negócio e falando uma intensidade. Na minha cabeça tá tudo bem. Mas não, eu tô falando de forma intensa. E às vezes até parece agressivo. E eu tive que prestar atenção muito nisso e me escutar. Não só a minha voz, ou o que eu estou dizendo, ou as palavras que eu estou colocando, mas o que eu estou sentindo, como que eu estou sentindo. Faz sentido, né, isso que está aqui dentro, escutar, se permitir sentir, escutar o seu sentimento. Entender de onde que ele está vindo, o que está acontecendo, por que você está desse jeito. Né? E aí entram os momentos em que a gente precisa ter um pouquinho de humildade para falar, cara, não tá legal aqui dentro, eu preciso compartilhar com alguém. Alguém que saiba me escutar. E a gente sempre tem as pessoas certas na nossa vida que sabem escutar, que não vão se importar, às vezes,
de repetir, às vezes é uma dor, às vezes é uma situação ruim, né? E por vários momentos aqui dentro da casa já aconteceram consulentes que vêm e repetiam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, uma semana após a outra. E aí eu lembro que teve uma época aqui na casa que isso começou a acontecer muito. Eram pessoas que sempre vinham, pessoas que estavam aqui toda semana e elas falavam a mesma coisa. Mesma coisa toda semana. E assim, durante meses as coisas não mudavam. E aí um dia a gente conversando aqui na casa, eu lembro que a gente perguntou pra madrinha, falou, madrinha, o que a gente faz com essas pessoas? Ela falou, nada. Continua fazendo o que vocês estão fazendo, escuta. E dependendo da situação, fala, eu não tenho mais o que te falar. Eu já falei tudo. Até pra pessoa perceber, falar, tá, eu tô ouvindo repetir a mesma coisa. E eu vou escutar a mesma coisa. Chega uma hora que não tem mais que repetir. Mas isso com muito carinho, com muito respeito, com muita sensibilidade. Mas voltando pra nós, eu também tive muita dificuldade de escutar os meus pensamentos. Né? Esse é um dos fatores mediúnicos mais difíceis pra mim no processo de intuição. O que é a intuição, que vem aquela energia que você falou, opa, parece que alguma coisa aconteceu, ou vem uma voz na cabeça te falando alguma coisa, e aí você não sabe se é você criando aquilo, ou se alguém falou mesmo. Tudo é um processo, e se escutar nisso e prestar atenção, sempre tem um vínculo. Às vezes vem algumas coisas na cabeça que você sabe que está vinculado a um sentimento do que você gostaria. Você fala, não, o guia me falou que vai dar certo eu trocar de emprego. Mas assim, como que você está em relação a isso? Está procurando emprego? É uma coisa que você quer muito? Está vinculado à sua intenção? Será que, né, a intuição ela está muito mais voltada para algo, às vezes até um pouquinho externo, mas quando você está aberto a escutar o outro? Pode falar, Rafa. Esse ponto de se escutar, eu vivi bastante isso, né? Então, eu entendo que a gente passa a se escutar melhor, ou até tá se ouvir mais, ou se abrir mais a se ouvir, a ouvir a nossa intuição, quando a gente tem um processo, que a gente passa pelo processo de confiança na gente mesmo, né? Porque o processo da intuição e da gente ouvir o nosso pensamento, da gente ouvir, ele gera maior dúvida, que é uma dúvida muito cruel com a gente, né? Que a gente não sabe se é ou não é. Mas quando a gente confia no que a gente está fazendo, a gente passa por esse processo de confiar no que a gente está fazendo, confiar na gente mesmo, confiar no... Quando você tem aquele processo de confiança com você mesmo, fica menos difícil. Fica menos difícil de você, de fato, acreditar que aquele pensamento é aquilo, que o guia falou aquilo, que a intuição é mais concreta. E é muito engraçado, eu não sei explicar. Se alguém conseguir explicar, eu agradeço, mas é diferente quando vem a intuição. Hoje eu consigo diferenciar o sentimento de quando é intuição. Sabe? A gente também, igual você falou, é uma linha tão tênue nessa história toda, porque às vezes você pega uma intuição, algo que aquela intuição não é seu aqui, tem nada a ver com você. Nada. Aí você conseguiu captar algo a fala de alguma emoção, aquilo bate muito forte. No primeiro momento, se você não analisar bem, você acha que eu fui intuída a fazer isso. A obsessão começa por aí. Eu escuto tanto o meu obsessor, os espíritos que queiram me derrubar, que eu sempre trilho esse caminho negativo. Porque eles me fazem a sugestão, eu escuto e aceito aquilo como sendo um fato. E eu não, porque eu não paro, porque eu só escuto, só ouço. Só ouço. Eu não sinto. Não, às vezes ele vai pegar, o que você está falando aí é muito interessante, porque ele vai pegar um ponto em nós, que bate com o ponto dele, e ele manda a sugestão e eu escuto, então por isso que eu acho que aquilo é meu, porque ele é muito inteligente. Entendeu? Então, o que acontece? Por isso que você tem que ouvir outras pessoas e ouvir outras coisas, para você fazer essa comparação. Então, quando você tem essa dificuldade de ouvir, de fato, e não é só ouvir, você tem que ouvir e elaborar aquilo que você ouviu dentro daquilo que você está vivendo. É assim que você consegue separar. Porque tem muita coisa que eles jogam
e nós abraçamos como se fosse uma intuição. Vou fazer porque a minha intuição foi muito forte. E é como se fosse um poder, né? E ele realmente intuiu a fazer, mas só que de uma forma negativa. E eles são tão inteligentes porque eles vão fazendo isso sutilmente. Primeiro, eles elaboram de uma tal forma que parece que você realmente está no caminho certo. Entendeu? Então, a gente precisa discutir melhor essas questões, tanto da fala quanto de ouvir, porque nós vamos entrar no campo da obsessão. Sim. E vai entrar tudo isso. Mas é importante a gente... E vira uma bagunça na cabeça mesmo, porque começa a alimentar sentimentos, se você não presta atenção, começa a alimentar sentimentos que eles vão ficando tão fortes e eles ficam tão... como se torna uma verdade aquilo pra você. E aí você fala, eu tô no caminho. Com uma pulga atrás da orelha. Sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha. Se a gente ficasse com a pulga atrás da orelha, a gente evitaria muita coisa. Por exemplo... Mas é porque vira uma fé cega. Não é nem isso. Às vezes você nem faz parte de uma religião, você não frequenta certo. Mas você tem mediunidade. Tá, você está falando da intuição como um todo, da mediunidade como um todo. Você tem uma sensibilidade, entendeu? Uhum. Mas a ideia do centro, você tem que prestar mais atenção ainda, porque é mais sutil ainda do que com as outras pessoas. Sim. Eles vão pegar em pontos que a gente ainda não se definiu. Sim. Então você não tem essa observância. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa está lá, ela está fazendo a coisa dela, ela consegue escutar aquele pensamento, ela acha que aquilo é uma intuição, ela provoca uma situação que no primeiro momento aparentemente faz com que ela esteja certa, ela continua naquilo. Entendeu? E aí, quem é médium, nós vamos ter que falar muito sobre isso. Entra essa questão da obsessão. A questão da obsessão. Aí todo mundo começa, o obsessor tá me seguindo, tá me mas o ponto tá me derrubando, né? O ponto é seu. Se você não tiver esse ponto, ele não consegue. Eu vou falar um pouquinho muita gente pergunta sobre a linha de trabalho, né, da casa, tem dificuldade de entender. Preto velho, boiadeiro, baiano. A gente sabe o básico e é muito importante a gente entender dentro desse processo mediúnico como que é a linha de trabalho, né? Por que existe a linha dos boiadeiros? Por que existe a linha dos pretos velhos? Então, sei lá, a linha dos pretos velhos, eles trabalham muito a doutrina, o aprendizado, o autoconhecimento. Nesse ponto que eu estou dizendo, uma coisa que me ajudou muito foi o Zé da Porteira, que é o guia que trabalha comigo, um boiadeiro, e ele sempre foi muito expansivo, muito carinhoso, muito bom de abraçar, escutar as pessoas, e nesse ponto ele é um pouquinho diferente de mim, assim. Eu comecei a escutar muito o que ele queria transparecer. E aí eu lembro que um dia eu falei pra ele que eu tinha muita dificuldade de organizar as coisas, o que eu escutava, o que eu estava sentindo, o que estava de intuição ou o que estava falando mais forte aqui dentro. E aí eu lembro que ele sempre fala que a linhagem de boiadeiro é aquela que sabe organizar, que sabe respeitar o processo e organizar as coisas. E aí ele fala isso para muitas pessoas, e ele sempre falou para mim, quando tiver muito bagunçado aí dentro, você não conseguir se escutar, senta e começa a escrever. Coloca no papel o que precisa ser dito. Antes de dormir, tá vendo que sua cabeça tá muito cheia de muita informação? Escreve, coloca no papel, deixa guardado lá no papel. Num outro momento, daqui 1 hora, 2 horas, ou no outro dia, você senta e lê o que você escreveu. Porque as coisas passam, o processo passa, o sentimento se acalma, as coisas ficam mais claras, a gente consegue diferenciar o que eu estava sentindo do que era a intuição, e as coisas, elas vão se ajeitando, elas vão ficando mais organizadas e a gente consegue abrir campo energético para algumas resoluções. Então, façam isso. Se vocês perceberem que estão com dificuldade de se escutar, dificuldade de entender o que está acontecendo aí dentro, senta e escreve. Qualquer coisa, o que vier na cabeça, senta e coloca para fora, de alguma forma. Depois procura alguém que vai te escutar, alguém que vai procurar te entender e que vai te trazer bons conselhos, bons pensamentos e vai conseguir te ajudar nesse processo. Assim como o processo mediúnico. Não saia fazendo de qualquer forma, você não precisa dar solução de tudo para todos. O processo mediúnico, ele precisa ser escutado, ele precisa ser falado, ele precisa ser mentalizado e pensado para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Acho que é isso.
Alguém tem Eu alguma quero coisa? só para fechar. A gente tem que entender que escutar não é uma tarefa fácil. Não. A gente também tem que respeitar o limite daquilo que nós estamos escutando. É tão verdade isso que todos os profissionais da área, né, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, tem outro que possa ouvi-lo. Porque nós temos um limite também. Então, a gente precisa respeitar a fala do outro, mas a gente precisa aprender a respeitar aquilo que nós estamos escutando. Nos respeitar nesse sentido. Porque se você também der guarida a tudo quanto é tipo de fala, vai chegar um ponto que você não vai suportar. Então a gente tem que ser realista. A gente tem que ser humano. Nós temos que lembrar sempre dessa nossa humanidade. Porque as pessoas que são muito repetitivas e você está repetindo a mesma coisa, na verdade ela acaba te manipulando nesse sentido que você não pode permitir. E dependendo do que ela vai interpretar de você, que você não entendeu, que você não se sensibilizou, você se disponibilizou ali a dizer alguma coisa, e dentro daquilo que foi dito, você se escutou antes de dizer, que talvez você possa ser um caminho. Porque se nós não nos educarmos e não ajudarmos a nos educar, nós vamos ficando, o negócio não vai mudar nunca, né? E aí eu costumo dizer que a pessoa também que não manifesta suas opiniões, seus sentimentos, seus pensamentos, ela está correndo um sério risco de ser julgada o tempo inteiro. Por quê? Porque as pessoas vão ter que adivinhar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, como que ela está sentindo, e esse negócio é muito grave, é muito sério. Esse ponto, madrinha, sério, assim, esse ano aconteceu muito e assim, aconteceu em todos os âmbitos da minha vida. O quanto as pessoas têm dificuldade de dizer o que sentem, o que estão pensando. A gente tem que prestar muita atenção e isso em todos os níveis de relação da minha vida. Todos, família, trabalho. Às vezes isso causa até hoje angústia em mim. E esse ponto eu estou tentando trabalhar. Não é só com você, não. Por que as pessoas não conseguem dizer um não concordo, ou eu sinto isso, ou eu gosto disso, ou eu não gosto daquilo? Entra na vaidade, na arrogância, no ego. Nossa, eu tenho Porque que a pessoa, respeitar quando isso. ela não fala, Minha humanidade. ela não Nossa. manifesta a opinião dela, ela não quer errar. Se ela não quer errar, o que está manifestando ali? A vaidade Verdade. e o ego. Entendeu? E a arrogância de não se permitir nem errar. Então ela pega e não manifesta. E ela está te dando a margem, e aí ela está te dando o direito de você interpretar da forma Do jeito que eu quiser. E ela não pode reclamar disso, porque ela que criou aquela condição. E aí a pessoa que também não manifesta, você pergunta uma, na segunda, na terceira, depois você para de perguntar, você não pergunta mais. Ela vai sentir o quê? Aí ela fala, as pessoas estão me rejeitando, mas se ela nunca dá opinião, se ela nunca tem coragem, você não tem um diálogo com essa pessoa, então como que vai ser o seu A relacionamento? mesma coisa quando a pessoa não fala a verdade. Você sabe que a pessoa não está falando a verdade. Você sabe que não é aquilo e você vê a pessoa persistindo, né? É difícil, gente, mas é um trabalho que esse processo, ele precisa ficar claro que nós temos capacidade de entender o outro, de respeitar o outro, mas, acima de tudo, trabalhar os nossos sentimentos. É isso. Quem ficou até o final, eu vou pedir pra... Tem convite pra feijoada? Isso é o que eu vou falar agora. Esse final de semana, domingo, dia 12, tem a Feijoada do Centro, a 10ª feijoada, 10ª edição. Nós vamos fazer, como todos os eventos que nós sempre fazemos com muito carinho, com muita entrega, de uma forma bem organizada para todo mundo ser muito bem-vindo, aqui no Instagram do Centro ou com qualquer médium que vocês conheçam, qualquer pessoa da corrente, podem procurar, o pessoal está vendendo ingresso, R$50 à vontade, feijoada à vontade, e vai ter de corpo inteiro, e aí eu vou pedir para todo mundo chegar cedo, que o de corpo inteiro esse ano vai acontecer mais cedo do que nos outros anos, tá? Começa meio-dia, então estejam lá no horário, não atrasem, para vocês conseguirem aproveitar, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, que a gente mais uma vez possa compartilhar desse conhecimento, desse sentimento, dessa entrega, dessa intenção que nós temos de sempre estar aqui reunidos para discutir um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para nós. Que Deus
Jesus e toda a espiritualidade estejam com vocês, escutando e conversando, tá bom? Obrigado. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos. Remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Nós precisamos fazer isso juntos e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Fala menos e age mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos. Remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Nós precisamos fazer isso juntos e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos e age mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos.